O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os 2 discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava as Escrituras, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, nós continuamos na nossa 8ª de Páscoa, em que nós celebramos esses 8 dias como um único e mesmo dia, e o Evangelho de hoje, ele relata o mesmo dia da ressurreição, à tarde, mas aqui, naquele mesmo dia, isto é, no dia da ressurreição, só que agora, ao entardecer, diz que 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. E eles iam desanimados e tristes, conversando sobre tudo o que tinha acontecido. E diz então que Jesus se põe no meio deles, isto é, aparece ali como um outro peregrino,
e começa a com eles caminhar. Pergunta sobre o que é que eles estão conversando e diz aqui a Escritura: eles estavam como que cegos e não reconheceram o Senhor, e começaram a falar tudo aquilo que havia acontecido. Mas existia no coração deles uma grande decepção, isto é, eles não esperavam que Jesus fosse condenado e morto. Eles acreditavam, de início pelo menos, que Jesus fosse o Messias, mas eles não puderam suportar que o Messias fosse aquele condenado à morte. Como é que o nosso Salvador poderia ser aquele que foi condenado e morto numa cruz? Então eles estavam desolados. Eles até dizem aqui no versículo 21, estamos em Lucas capítulo 24, agora versículo 21. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Eles dizem, algumas mulheres vieram a nós, mas dizendo que viram anjos e que ele está vivo, mas eles não deram crédito. Tamanho, quer dizer, a grandeza, devido à grandeza do sofrimento que estava nos seus corações. Então Jesus diz, primeiro faz uma repreensão: como vocês são tardos, são lentos e sem inteligência. Quer dizer, Jesus faz como vocês têm uma fé pequenininha. Não era necessário que Cristo passasse por tudo isso. Quer dizer, não estava escrito lá na Escritura, não estava previsto lá na Escritura que ele passaria por tudo isso. Aqui é interessante, meus santos, um primeiro ponto é que Jesus se faz presente no caminho dos discípulos de Emaús, mesmo antes de eles se sentirem consolados. Eles estavam sofrendo, eles estavam passando por aquela provação, e Jesus já estava do lado deles. Isso deve ser enriquecedor para a nossa espiritualidade. Isto é, às vezes, e isso não poucas vezes, nós não sentimos a presença do Senhor, nós não recebemos ainda a sua consolação, mas Ele já está conosco. Então eles estavam ali desiludidos, acabrunhados, desanimados, tristes, desmotivados, arrasados por tudo aquilo que havia acontecido, e Jesus estava do lado deles, mas eles estavam como que cegos. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a fé, mesmo que os nossos sentidos, os nossos sentimentos falhem, mesmo que nós nos sintamos abandonados, que nós nos saibamos sustentados, mesmo que nós nos sintamos sozinhos, que nós saibamos que estamos sendo cuidados, acompanhados, que o Senhor está conosco. E isso não precisa, e eu não diria infelizmente, faz parte da vida. Nós não poucas vezes, nós não iremos sentir, mas nós precisamos crer. Dizer: Senhor, eu creio que Tu estás comigo. As coisas, creio que Tu estás comigo. E o quanto de alegria nós daremos ao coração de nosso Senhor quando isso reconhecermos. Porque nada mais dói no coração de quem ama a desconfiança do seu amor. Como é que nós podemos desconfiar do amor de Deus? Como é que nós, olhando para a cruz e sabendo de todo o percurso da paixão que levou até ela, como é que nós podemos duvidar do amor dele? Como é que nós podemos olhar para o Filho de Deus crucificado, cuspido, maltratado, ultrajado, flagelado, morto numa cruz por nós,
e podemos duvidar do amor dele quando uma dificuldade bate à porta da nossa vida. Então nós podemos sofrer porque somos limitados. Nós podemos chorar, mas não podemos duvidar. Não podemos deixar de, mesmo em meio às lágrimas, dizer: Senhor, eu creio que Tu me amas e que Tu estás comigo. E se esta dificuldade permites, é porque uma grande graça está preparada. É porque isso concorrerá para um maior bem. E eu já desde agora, Senhor, eu Te louvo. Tem um versículo sálmico que eu já falei aqui a vocês, mas eu não me lembro agora. Vocês procurem no Google que vocês vão encontrar. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão nos meus lábios. Isto é, eu gritei a Deus, mas já agradeci, porque eu sei que Ele está me ouvindo. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão nos meus lábios. Eu já estava agradecendo, reconhecendo o cuidado dEle. Não estou sentindo, mas eu creio, porque o justo não vive do sentimento, o justo vive da fé. Pois bem, então eles ainda aqui acabrunhados, tristes, mas acompanhados pelo Senhor. E Jesus então dá um puxão de orelha, né? Como sois sem inteligência, versículo 25. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, né? Nós, durante a Semana Santa, nós ouvimos vários relatos do servo sofredor lá de Isaías. Durante a Quaresma, nós ouvíamos os relatos de Jeremias, que era um tipo, né? Era uma figura de Cristo. Então, como sois lentos e tardos para compreender as Escrituras? Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, começou a lhes explicar as Escrituras e mostrar que elas falavam a respeito dele. E diz então que Jesus, durante toda aquela caminhada, foi explicando as Escrituras. O coração deles, os corações deles até ardiam. Eles vão dizer: não ardia o nosso coração quando Ele nos explicava as Escrituras? Mas, ao contrário de Maria Madalena, ontem, que precisou apenas ouvir o nome Maria, e ela reconheceu o Senhor, uma catequese inteira não foi suficiente. Crê em Deus Pai que esses discípulos de Emaús somos nós, né? É tanto que um se chama Cleofas e o outro, você. É o seu nome, minha santinha, meu santinho. Sou eu. Isto é, uma catequese. E estamos falando do catequista por excelência, de Jesus. Com que autoridade aquilo ele ensinava, e não foi pouca, porque não obstante a frieza dos discípulos de Emaús, os seus corações ardiam. Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras, mas não foi suficiente. Jesus foi falando, dando uns puxões de orelha, mas eles estavam ali ensimesmados, fechados na sua dor. É verdade, Jesus teve acesso, mas ainda não tinha sido suficiente para lhes abrir os olhos e o coração. E aqui nós vemos, meus santos, a paciência de nosso Senhor. A paciência. Sim, Ele deu um puxão de orelha, mas foi um puxão de orelha paterno. Como vocês são lentos e sem inteligência? As Escrituras falavam sobre isso. E começou a explicar. E mesmo assim, eles ali, lambendo as próprias feridas, isto é, fechados na sua própria dor. Nós podemos aqui também colocar isso para a nossa vida espiritual. É uma tentação. O sofrimento, ele nos tenta a cegueira espiritual. Isto é, quando estamos sofrendo, se nós não dermos este passo na fé,
nós seremos tentados a ficar presos naquele sofrimento que nos tornará insensíveis à graça de Deus. Então, todo sofrimento, ele ou nos fará crescer na fé e no amor, ou nos deixará anestesiados e, consequentemente, fará com que regridamos no amor e na fé. Mas ninguém sofrerá e permanecerá no estado espiritual que se encontra. Então, olhe para tanto um pequeno sofrimento como um grande sofrimento. Ou você sai dele maior, ou você nele vai crescendo, ou você nele vai regredindo e perdendo a sua fé. Mas ele não passará indiferentemente na sua vida. Então, pedir a Jesus: Senhor, por misericórdia, concede-me fé. Uma fé viva, uma fé forte, uma fé grande, uma fé generosa. Senhor, concede-me amor. Um amor grande, um amor firme, um amor profundo, um amor generoso. Para que, quando as dificuldades baterem à porta da minha vida, a minha resposta seja amorosa e fiel. Para que a minha resposta seja amorosa e fiel. Pois bem, então Jesus vai e faz toda uma catequese. É interessante que aqui, esse relato dos discípulos de Emaús, nós podemos ver uma missa, né? A primeira parte é a liturgia da palavra, Jesus explicando as Escrituras. Quando, diz aqui no versículo 28, Lucas, capítulo 24, versículo 28, quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia à frente. Isto é, eles iam entrar naquele povoado e Jesus fez menção de que não ia entrar naquele povoado, que ia seguir adiante. E diz então que eles pedem a Nosso Senhor: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E aqui, meus santos, me vem à mente agora mais um versículo sálmico que tenho certeza que nos ajudará na nossa espiritualidade. Eu gosto muito dele, que diz assim: Senhor, fizestes mais do que prometestes. Deus sempre faz mais do que promete. Deus é bom. Então eles pedem para que Jesus fique com eles, e Jesus faz muito mais. Entra e diz que quando Jesus se sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Esse sinal eucarístico. Isto é, percebe porque eu falei que nós estamos aqui numa santa missa? A primeira parte foi a liturgia da palavra, a segunda parte é a liturgia eucarística. Quando, diz aqui, isso aconteceu, nisso os olhos dos discípulos se abriram, até que enfim, né? Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. E Jesus então desapareceu da frente deles. Ali eles reconheceram nosso Senhor. Meus irmãos, talvez nós sejamos mais parecidos com os discípulos de Emaús do que com Maria Madalena, que, cheia de amor, bastou apenas uma palavra, o Senhor ela reconheceu. Mas humildemente peçamos a Deus, meus santos, eis aqui uma verdade necessária que nós tenhamos sempre em mente: existem escamas nos nossos olhos que nos impedem de ver a Deus. Você vai dizer: mas padre, mas eu já vejo a Deus. Sim, mas você não vê ainda como Ele pode ser visto. Existe ainda uma profundidade de amor que você ainda não mergulhou. Você vai dizer: padre, mas eu já amo a Deus. Amém. Que maravilha, glória a Deus. Mas você ainda não o ama como Ele pode ser amado. Padre, mas eu vejo Deus nos acontecimentos da minha vida, mas meu santinho, minha santinha, você ainda não vê como Ele deve ser visto. Então existe um progresso imenso. E a grande tragédia
de muitos cristãos é que eles se acomodaram na situação em que se encontram. Isto é, eu já progredi um pouco, eu já vejo um pouquinho Deus nas situações difíceis da minha vida, eu creio já em Deus, ok, eu já amo a Deus, sim, mas existe muito ainda. Imagine, esses discípulos de Emaús, antes da paixão, eles eram discípulos de nosso Senhor, eles seguiam nosso Senhor, mas eles ainda não estavam preparados, eles ainda não tinham progredido no amor tanto quanto eles precisavam progredir. Eles ainda não criam em Deus tanto quanto eles precisavam crer. Quando nós tomamos consciência disso, nós saímos das nossas zonas de conforto. Nós começamos então eu preciso crescer no amor de Deus. Deus merece ser amado infinitamente mais. Deus merece ser adorado por mim infinitamente mais. Deus merece ser louvado por mim, mesmo em meio às dificuldades da vida, infinitamente mais. Aquele louvor que eu dei a Ele entre as lágrimas foi muito pouco e indevido. Eu preciso louvá-lo com muito mais profundidade, com lágrimas nos olhos. Eu preciso adorá-lo com muito mais generosidade, mesmo em meio às tempestades da vida. Eu preciso dizer: Senhor, eu creio em vós e no vosso amor, mesmo com muito mais profundidade do que eu tenho dito, mesmo que eu tenha dito. E se você, quando as dificuldades vêm, você se desespera, aí é que você precisa crescer mesmo. Então pode ser que você tenha perdido a fé em meio às dificuldades. Então vamos lá, vamos dar o primeiro passo e começar a crescer na fé. E se você já tem louvado a Deus em meio às dificuldades, se você não tem desanimado na fé em meio às dificuldades, você precisa não só não desanimar, mas você precisa progredir. Você precisa não só não deixar o desânimo tomar conta do seu coração, mas deixar o seu coração se tomar de ardor. Por quê? Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Então nós precisamos, ao receber Jesus na Eucaristia, hoje, ao ouvir a sua palavra, e ao receber Jesus na Eucaristia, pedir a Deus a graça desta fé e desse amor mais profundos, mais radicais, mais verdadeiros, mais fortes, mais fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.